Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, alegria, energia, vontade. Estou aqui para dar uma aula específica, claro, para o meu povo aqui do Mato Grosso, né? Para quem não me conhece, eu sou cuiabano, nascido, criado. O professor pergunta, professor, o senhor não parece cuiabano? Ó, mas a minha avó é de Poconé, cara. Papo reto, professor. Sim, minha avó é lá de Poconé, minha avó, minha bisavó, tá? Aí, como o pessoal lá é de Poconé, né? E não é da cidade, é do interiorzão lá do sítio. E aí tava entre a divisa de Poconé e Livramento. Aí você já viu, né? Uma parte da família fala que é de Livramento e outra parte da família fala que é de Poconé. Brincadeiras à parte, vamos dar uma aula para vocês bastante específica, chamada Código de Ética do Servidor Público Estadual do Mato Grosso. Isso é uma lei complementar 112 de 2012. Calma, vamos lá, com calma, muita calma nessa hora, vem cá. Para quem está acostumado a estudar para concursos, tá certo? Para quem está acostumado a estudar para concurso, ele já percebeu que esse Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, tá? Ele é uma réplica do Código de Ética do Governo Federal, do Poder Executivo. É uma réplica do Decreto 1171 de 94, tá certo? Lavrado pelo então presidente da República, Itamar Franco. Pessoa que eu vou esquecer, rapaz, 94 Itamar Franco, mas que eu não sei. Então é o seguinte, uma Ctrl-C, um Ctrl-V, tá certo? Então é o seguinte, para quem está estudando para concurso e já estudou o Código de Ética do Governo Federal, o cara está da braçada, porque são muito próximos esses dois institutos, tá certo? E o professor se compromete a gravar aí 20, 30 questões para vocês aí do banco de questões do Estatuto Federal, que servem também para vocês aí se situarem, para vocês se aperfeiçoarem nesse assunto, ok? Então vamos lá. Só que lá no governo federal é um decreto presidencial, 1171 de 94, Itamar Franco. Então anota no caderninho isso aí. No estado de Mato Grosso, o instrumento legal é uma lei complementar. Professor, lei complementar, ó, uma LC 112 de 2012, até então aqui já era servidor público, então o governador aqui era o Rogério Salles, sancionou essa lei complementar 112. Professor, esse cara aqui é importante? Claro que esse cara aqui é importante. Isso aqui pode cair em concurso, professor? Claro que isso aqui pode cair em concurso. O examinador pode muito bem, cara. O examinador pode muito bem aqui falar que esse cara aqui é um decreto, é uma lei estadual. Você já começa a ficar competitivo assim. Você sabe qual que é o marco legal, então? O marco legal do Código de Ética do Servidor Público, do Funcionalismo Público Estadual, é uma lei complementar 112. Informação básica, pode ter absoluta certeza que na sua prova de conhecimentos lá, uma questão no mínimo, ou duas questões serão Ctrl-C, Ctrl-V deste instrumento. Tá? Papo reto, se você assistir essa aula 2 vezes, você não erra. Você não erra, vai errar, você não vai errar, pode ter certeza disso. Tá? Então você já sabe, primeira informação para concurso, coisas básicas até coisas um pouquinho mais complexas. Tá? Tem que saber que o marco legal do Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso é essa lei. Outro ponto importante. Quando nós falamos o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil. Automaticamente nós excluímos militar e o bombeiro. Então a PM, tá? Então militar está fora, é civil, tá certo? Quando nós falamos isso aqui, significa dizer, ó, do Estado. Significa dizer que não é somente de um poder, mas sim de todos os poderes, ou seja, quem está sujeito a esse código de ética. Atenção, o Poder Executivo está sujeito a obedecer esses ditames. Poder Executivo, preste atenção. Poder Executivo, Poder Legislativo,
Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual estão obrigados a obedecer esse código de ética. Agora, Polícia Militar, não. Por quê? Porque ele é o civil. Polícia Militar tem um código dele específico. Tudo bem? Então, você já situou no seu objeto de estudo. Já está, lei complementar e sabe a abrangência. Bacana? Então, vamos para frente aqui. Professor, onde que foi a referência? Está aqui o link para vocês. Lá na Casa de Leis, na Casa Cidadã da Assembleia Legislativa, este link, você clica aqui, você vai ter lá, Lei 112 de 1º/7/2012, Poder Executivo, autor, quem teve a mensagem, quem enviou a mensagem dessa lei, institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Está aqui a fonte, né? Clicando lá, você vai ter essas informações aqui, A ementa da lei institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. O governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que dispõe o artigo 45 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei complementar. Pronto, está aí. Agora, nesse momento, nós vamos estudar na íntegra todos os artiguinhos desta lei. Muitos artiguinhos serão leitura. Tá? Vou ler com vocês, mas essa aula aqui, você tem que reprisar a aula. E pode ter certeza, cara, na prova será o tal do copia e cola. Tá? Ctrl+C e Ctrl+V. O cara vai pegar lá um dispositivo dessa lei, que ela é pequenininha, e vai jogar lá a questão, vai alterar um dispositivo, alguma letra, colocar um nãozinho, alguma coisa para prejudicar o texto original e vai mandar você fazer um julgamento. Cara, papo reto com você. Quando tem esses assuntos específicos, código de ética, sempre cai questão em todos os concursos, em todas as bancas de concurso público, cara. E você vai ficar de fora, meu filho? Claro que não. Claro que não, você não vai ficar de fora. Então, é questão fácil, leitura, ok? Vem cá, o professor vai dar só uma abrangência para vocês aí, para vocês terem o norte. Essa lei está dividida em 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1 temos a seção das regras deontológicas. Professor, eu nunca vi falar dessa tal de deontológicas, mas para concurso você vai ter que saber cenas para os próximos capítulos. Aguarde um minutinho. Seção 2. Dos deveres fundamentais ao servidor público. Cara, papo reto, cara. Papo reto. Você acha que o examinador não vai querer saber de você se você sabe quais são seus deveres fundamentais do servidor público? Claro que vai. E aí eu já faço uma deixa para vocês, direitos fundamentais. Cara, isso aqui é fundamental. Nós temos outros deveres, sim, outros deveres que, no caso do Estado, estão descritos lá na Lei Complementar 104 de 90, tá certo? Onde nós temos um grande professor que está gravando aí em detalhes esse Estatuto do Servidor Público aí para vocês aí. Então é o seguinte, é importante, sim, Ctrl+C, Ctrl+V, então, dos direitos fundamentais. Seção 3, das vedações. O que são as vedações? Das proibições do servidor público, ou seja, aquilo que o servidor público estadual está proibido de fazer. Pronto. Questão certa na prova. E o capítulo 2º trata de um assunto específico que são comissões de ética. Das comissões de ética. Então, isso aqui é a estrutura, tá certo? A estrutura do Código de Ética do Servidor Público Estadual de Mato Grosso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos aqui, então, para o capítulo 1º. Antes, o capítulo 1º, seção 1, fala das regras deontológicas. Mas, professor, que diacho é isso de tal de regras deontológicas? Professor, eu tenho 35 anos nas costas, professor. Eu nunca ouvi falar desse tal de regras deontológicas. Aí eu vou mandar uma para você prestar atenção. Fazer concurso público, cara, é vencer paixões. Fazer concurso público, gente, é você
ter o dom da humildade. Copiou? Vencer paixões, então você tem que saber. Você tem que lembrar, cara, que regras deontológicas, eu gosto de falar que é o tal da teoria do dever. Teoria da dever. Ou seja, na seção 1 do capítulo 1º, o legislador que fez o Código de Ética do Servidor Público Estadual elencou vários pontos na qual ele fala que são deveres, a teoria do dever, como ele deve se portar em situações. Ele vai dar o norte dessa teoria. Professor e tal de regras deontológicas cai em concurso, despenca em concurso. Despenca, rapaz. Qualquer que for a banca tem tudo para cobrar isso. Isso eu falo de carteirinha de governo federal, que isso sempre cai uma, duas questões. E os nossos alunos do LAC concurso chamam isso aqui de página virada, porque ele não perde ponto com isso. Vamos lá? O que são regras deontológicas? Modelo mental. Modelo mental. Qual que é o modelo mental que você vai colocar na sua cabeça? O modelo mental que você vai colocar na sua cabeça das regras deontológicas, que é o quê? A teoria do dever. Teoria do dever. E o servidor público, lógico que ele vai ter que ter essa teoria do dever e as regras deontológicas vão estar claras para ele, no função do seu exercício, do seu trabalho. Então, deontologia é uma filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, e a sua origem significa, em grego, ciência do dever e da obrigação. Deontologia é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, quais são moralmente necessárias e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Atenção, regras deontológicas servem para quê? Olha só, são as escolhas dos indivíduos, quais são moralmente necessárias e servem para nortear o que realmente deve ser feito. Eu vou ler de novo para vocês. São escolhas dos indivíduos, quais são moralmente necessárias e servem para nortear o que realmente deve ser feito. Isso o legislador chamou de regras deontológicas. Papo reto. Fale com a sua própria consciência. Você não acha que o examinador, primeiro, o nome deontológicas, um nome diferente que você poucas pessoas conhecem isso, não é isso? Ele pode querer colocar na prova para confundir, para dar um ar de dificuldade na prova. Eu fui fazer um concurso, professor, e lá estava tal das regras deontológicas, eu nunca tinha ouvido falar nisso aí. Vencer paixões, agora você sabe. Então, para fechar o assunto aqui, para você criar um mapa mental, porque nós vamos ler todas as regras deontológicas e você, no ato da leitura, você vai ter que fazer um link sobre esse mapa mental da sua cabeça. As regras deontológicas significa dizer as escolhas dos indivíduos têm cada um, as quais moralmente necessárias e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Puxa, professor, bonito demais. Pois é, né? O termo foi criado no ano de 1834 pelo filósofo inglês Jeremy Bentham para falar sobre o ramo da ética e que o objeto de estudo são os fundamentos do dever e normas de deontologia, também conhecida como teoria do dever. A deontologia também pode ser o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Qual que é a profissão aqui? Servidor público. Ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão de acordo com o código de ética de sua categoria. Fechou, tranquilo. Para os profissionais, são normas estabelecidas não pela moral, e sim para a correção de suas intenções, ações, direitos, deveres e princípios. Você vai ser servidor público estadual, então você vai ser um profissional.
Então, para que servem as regras deontológicas? Está aqui o texto. Isso aqui tudo, gente, é só para você montar o quê? Um tal de modelo mental. Para os profissionais, vocês, são normas estabelecidas aonde? Na Lei Complementar 112. Não pela moral, e sim para a correção de suas intenções, ações, direitos, deveres e princípios. Beleza, prof? Beleza. Duvido que isso caia em concurso. Tem várias questões. Vou pegar uma para vocês aqui, ó. Caixa Econômica, CESP, 2006. Uma ética deontológica é aquela construída sobre o princípio do dever. O que eu falei para vocês? Teoria do dever. Tem como errar? Não tem. Questão correta. Pronto, vamos lá. Capítulo 1. Agora sim, regras deontológicas. Agora você sabe o que é regras deontológicas, você tem um modelo mental. Gente, sempre procura estudar com modelo mental na prova. Quando você forma um modelo mental, você significa que você forma um conceito interno. E esse conceito ele acompanha na prova, cara. Você vai ficar muito competitivo. Vamos lá, vamos ler artiguinho por artiguinho. Então, capítulo 1 tem 3 sessões. A primeira sessão ele vai descrever as regras deontológicas, tem 2 artigos. A segunda sessão, vamos colocar o quê? Os deveres fundamentais. E a terceira sessão, a terceira sessão do capítulo 1, capítulo 1, fala do que? Das vedações, o que é proibido ao servidor. São 3 coisas do capítulo 1, das regras deontológicas, dos deveres fundamentais, e o terceiro, que são das vedações, o que é proibido ao servidor público. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado do Mato Grosso. Professor, qual o significado desse artiguinho 1º? Muito simples, o cara vai ter que saber que esse cara aqui, primeiro, é civil, está fora, militar, o examinador pode muito bem colocar que um PM está obrigado. Não é. Está aqui. De quem? De todos os poderes. Quando a gente fala poderes, nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Professor, tem mais gente sujeito? Sim, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria, que mais? Ministério Público Estadual. Todos esse povo da administração pública direta e indireta, tá? Que está dentro do Poder Executivo aqui, ó. Então, todo esse povo aqui, todos esses colegas, todos esses servidores aqui, ou seja, se você fizer concurso para qualquer um desses cargos aí, isso aqui pode sim ser objeto de questão de prova, tá certo? Porque o Estado, o legislador quis definir que essas regras deontológicas, essas regras profissionais, essas regras de intenção, de conduta, regra do dever, devem cumprir. Então, aqui é o alcance da lei. Então, o artigo 1º, ele trata do alcance da lei. Fechou? Legal? Ok. Artigo 2º. O exercício do cargo efetivo ou em comissão, ou emprego ou função de confiança. Ok, vou parar aqui. Olha só. Professor, o cara que é somente comissionado está sujeito à regra? Sim. O exercício do cargo efetivo, aquele que é feito em quem? Através de concurso, comissão, emprego, aquele cara que é redigido pela CLT, função de confiança, todos os caras, exige conduta compatível com os preceitos deste, exige o que? Conduta, comportamento. Tá? Porque se você contrariar esse comportamento, você está contrariando o Código de Ética. Olha só, compatível com os preceitos deste Código de Ética e com os demais princípios da moral individual, social e funcional. Que é isso, professor? Muitas coisas. Então, o artigo 2º comunica muitas coisas para a gente. Primeira coisa, então. Esses caras, servidores públicos em geral, comissionados, não sei o quê, função de confiança. A conduta do cara tem que ser compatível
olha só, com os preceitos deste código, que está escrito aqui, e mais 3. Com esse código e mais 3. Com os demais princípios da moral individual, do indivíduo, dele. 2. Social, do meio que você vive. E funcional, de sua repartição. Cara, eu vou bater uma real para vocês. Isso aqui, potencial questão de prova. O cara pode fazer várias questões. Se eu fosse examinador, eu ia mudar uma palavrinha aqui. Eu vou trocava uma palavrinha próxima de social, funcional. É para realmente tentar confundir o aluno. Então, o artiguinho 2º, papo reto com vocês, cara. Isso tem que estar na cabeça de vocês. É assim que você fica competitivo. Ó, eu já passei aqui as pegadinhas. Agora, nós vamos colocar em especial com os seguintes. Esse, em especial com os seguintes, são as regras deontológicas. Então, primeira regra deontológica, olha só. Não é isso que deve nortear a intenção do cara, a conduta, a teoria do dever. Primeira regra deontológica. Olha o tamanho da bicha aqui, é grande. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, emprego ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos estaduais. Tá aí. Importante que o que é aquilo que o cara fizer fora da repartição, olha só, dentro da repartição é claro que você está sujeito a todas essas regras, mas ali está dizendo o seguinte, se você está fora da sua repartição, fora do seu horário de serviço, você também responde pela conduta. Porque você está vinculado à ação estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos estaduais. Então, se você der um servidor exemplar, mas fora você é um demônio, é um capeta, um cara que vai atingir a honra e a tradição da máquina pública, você não está seguindo as regras deontológicas. Essa sua conduta é antiética. Bacana, pronto. Cara, e aqui é assim. Você vai ter que ler cada inciso desse. Cada inciso desse é uma potencial questão de prova. Tá? Aqui, o texto é muito longo, cara. É fácil para o cara trocar as palavrinhas. A palavra fica fácil, 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 fácil. Todas as bancas de alto nível fazem isso. E as de baixo nível também. 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir entre, atenção, olha só, o servidor público não, olha esse não aqui, já vi várias provas de concurso que ele só tira esse não. Ele fala assim, terá que decidir somente, ó, não terá que decidir somente entre o legal, o que é o legal que está na lei, e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Bater uma real para vocês, de todas as regras deontológicas que eu conheço, esse inciso 2º é um inciso que é mais cobrado em prova. Mais cobrado. Então, cara, você tem que ter esse cara na cabeça. Consoantes com as regras contidas no artigo 37, caput, e o parágrafo 4º da Constituição Federal.
Então vamos lá, duas informações sobre o inciso segundo. Primeiro, cara, você vai ter que saber, cuidado com essa palavrinha aqui. E como aqui é um estudo de qualidade, nós não podemos ter preguiça, vou ler de novo o inciso segundo, depois eu vou para o artigo 37 da Constituição comigo aqui. Concurseiro, presta atenção, energia, vontade de estudar. Porque vontade de ensinar eu tenho. O servidor público não poderá jamais, olha que está escrito, jamais, desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, em qualquer situações, o cara não pode eliminar a conduta dele, tem que ser ética. Está escrito ali, jamais. Assim, não terá que decidir sobre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante nas regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 37 da Constituição, isso é importante, presta atenção, é o artigo 37, caput, significa cabeça. A cabeça do artigo 37 diz o seguinte, lá fala o quê? Os princípios da administração pública. Então, o cara, ele vai ter que ter na sua atitude ética, assim, ó, administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são os princípios da administração pública. E também é o seguinte, esse artigo é longo, só que lá no Código de Ética ele jogou o artigo 4º, parágrafo 4º. O parágrafo 4º, então o que você vai fazer lá, cara? Você vai fazer o seguinte, você vai voltar no slide. O parágrafo 4º diz atos de improbidade administrativa. Então é o seguinte, você vai voltar no slide, você vai fazer duas setinhas. Ó, o artigo 37, caput, é o seguinte, consoante com as regras contidas no artigo 37 caput, ou seja, o legislador quer falar que, além de tudo isso que ele falou aqui, que você vai ter que obedecer os princípios da administração pública, que é o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o parágrafo 4º aqui é a improbidade administrativa. Pronto, está aí. Pronto, estudo de profundidade, cara. Estudo de profundidade, estudo competitivo assim que se faz. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá. Ó, terceira regra deontológica. A moralidade da administração pública estadual não se limita, olha o não ali, não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Ó, sempre o fim é o bem comum. Cai muito. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. E isso cai, professor, cai, olha aí, Polícia Rodoviária Federal, Área Administrativa, CESP 2012, olha aí, meu filho, ó. A moralidade da administração pública norteia-se pela distinção entre o bem e o mal, Ctrl+C, Ctrl+V, e pela noção que a sua finalidade é o bem comum. E aí? Sim, tá? Professor, mas faltou palavrinha sempre. Concordo, faltou palavrinha sempre. Com certeza essa questão foi objeto de recurso, mas não invalida o inciso terceiro. Professor, eu não estou entendendo, professor.
Você está ensinando uma aula para servidores públicos estaduais de Mato Grosso. Isso aqui são concursos federais. O que eu falei antes para vocês? Eu falei que o nosso código de ética é muito próximo, é baseado no código de ética federal. Outra, TRT, CESP 2012, TRE, aliás, eleitoral, Rio de Janeiro. No âmbito da administração pública, a moralidade no comportamento do servidor limita-se ao discernimento do certo e do errado. Cara, aqui não, aqui tem aquela palavra não. Não se limita. Então ela está errada. Olha aí, cara. O rapaz examinador vai fazer assim na prova de vocês. Você tem que estar preparado. Professor, mas que aula, professor, estou ficando muito competitivo. Vai ficar competitivo, cara, com certeza, pode ter certeza disso aí. Quarta regra deontológica, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos. O cara troca a palavra tributos por impostos, já está errado. Pagos, direta ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se intere no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, regindo-se com consequência de fator de legalidade. Ok, vamos lá. Gente, aqui vai ter que ser leitura, tá? Eu já passei 2 exercícios para vocês aí, para você ver que as regras deontológicas caem. Independentemente da banca examinadora, a banca examinadora pode cobrar esse cara e tem tudo para cobrar e cobra mesmo, cara. Você vai ter que fazer leitura. São várias regras deontológicas. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, porque agora é com vocês também, tá? Quinto, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, porque ele faz parte da sociedade. Já que cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública integra-se na vida particular de cada servidor. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia de sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o bom conceito de sua vida funcional. Professor, o que você está falando aqui? A função pública integra-se na vida particular do servidor público. Ou seja, se você é servidor público, em casa você também vai integrar sua função pública lá no boteco. Então é o seguinte, os fatos e atos, preste atenção, aquilo que você fizer fora da repartição, ó, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia de sua vida privada poderão acrescer ou diminuir na sua vida funcional. Você pode ter certeza, cara, que o examinador vai querer falar de tudo vai querer falar de tudo o seguinte para você. Vamos contar uma história bonita, o comando da questão. O cara é excelente servidor público, não sei o quê, faz tudo, tem proatividade. Só que o cara sai da repartição, ele é um pilantra, ele não sei o quê. Aí ele vai falar que isso independe, porque a vida privada dele, ele faz o que quiser. Você vai falar o quê, ó? Aqui, examinador, você não me pega não, cara. Porque eu li lá nas regras deontológicas, eu venci as minhas paixões e eu não vou cair na sua pegadinha, não. Aquele comportamento, ele vai acrescer ou diminuir a sua vida funcional no Estado, porque é indesassociável. Uma vez que você entrou para a carreira pública, você vai ter a carreira pública. Você tem que saber escolher se é isso mesmo que você quer. 7. Salvo nos casos de investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública estadual, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Ou seja,
Aqui fala do princípio da publicidade. O Estado não tem que fazer nada escondido. Tem que publicar. Só que, nesse inciso, na cabeça dele, trata das exceções e o examinador adora as exceções. Ou seja, ele, nesse inciso 7º, ele vai dizer para vocês quais são os casos onde não se aplica o princípio da publicidade. Está aqui. Nos casos de investigações policiais, está lá. Não vai aplicar a publicidade. Ou de interesse superior do Estado, não vai se aplicar. Ou da administração pública estadual, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade. Pronto, então aqui está a falar o quê? Das exceções que não se aplicarão ao princípio da publicidade. Papo reto com você, você acha que isso é potencial questão da prova? Você acha que o examinador quer saber de você isso? Claro! Isso é uma regra deontológica. 8. Toda pessoa tem o direito à verdade. Bonito. O servidor público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública estadual. O Estado de Mato Grosso não pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito, do erro, da opressão ou da mentira que sempre aniquila a dignidade humana. Professor, parece discurso de político. 9. Cortesia. A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público estadual caracterizam esforço pela disciplina. 10. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Puta merda. Ah, desculpa o palavrão, gente. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente. Cara, quem que paga os tributos direto e indiretamente? Todos os cidadãos, todo mundo paga, meu filho. Até o cara que está preso paga, com certeza. Significa o quê? Você está causando o quê ao cara? Um dano. Dano moral.